Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de japonês e hoje vamos aprender os famosos kanjis. Vamos começar aprendendo como funciona a leitura, os tipos de kanji e vamos ver como eles são usados. Vamos lá. Como foi dito em aulas anteriores, o kanji na verdade veio da China e foi levado para o Japão por monges por volta do século V. Antes disso, o Japão não tinha uma forma de escrita, eles tinham que memorizar tudo de cabeça. Mas as pessoas têm os seus limites. Então, eles começaram a aprender o kanji. O kanji, quando foi trazido da China, ele prevaleceu com a sua leitura, que a gente chama no Japão de onyomi, que é a leitura pelo som, é a leitura chinesa, que a gente chama também. E os japoneses também deram a kunyomi, que a gente chama de leitura japonesa. É a leitura do significado do kanji. Um exemplo básico da diferença das duas leituras. Seguinte kanji. Esse é o kanji Yama, significa montanha. A leitura chinesa para ele é San, que é uma aproximação da pronúncia desse kanji na China. A leitura japonesa vem do significado desse kanji em japonês. Montanha em japonês é Yama, então a leitura japonesa é Yama. Os kanjis podem ter várias leituras, mas a maioria só tem apenas duas, a leitura chinesa e a leitura japonesa. Com isso, então, a gente pode ler o kanji de diferentes maneiras. Um exemplo. Esse é o kanji de flor. Flor em japonês é hana. E esse é o kanji de fogo. Fogo em japonês, hi. A gente lê isso aqui como bi. A gente coloca aqueles dois risquinhos no ri. Então ele transforma em bi. Então, lendo os dois juntos pela leitura japonesa, hanabi. Hanabi é fogos de artifício. Então aqui, nós usamos a leitura japonesa para os dois caracteres. Hana, que é o significado dele em japonês, e o ri, que é o significado dele em japonês também. Mas nós também podemos ter a leitura de ambos em chinês. Por exemplo, o mesmo kanji de fogo, a leitura japonesa dele acabamos de ver que é ri, mas a leitura chinesa é ka. Então aqui vamos ter um ka. Aquele kanji de montanha, que a gente viu que em japonês montanha é yama, então a leitura japonesa é yama. Mas vimos também que a leitura chinesa é san. Quando juntamos ele, a gente acaba trocando esse S, que é o san, né? Tem o sa, nós colocamos dois risquinhos, fica com som de Z. Então, za. Daqui nós vamos ter um zan. Então aqui nós vamos utilizar para os dois a leitura chinesa. Então vai ficar kazan. Ou seja, uma montanha de fogo. Kazan em japonês é vulcão. Porém, também há vezes em que a leitura não é nenhuma nem outra. Exemplo. Esse é o kanji de grande. A leitura chinesa dele é dai. E a leitura japonesa é o. Porque grande em japonês é oki. Então depois a gente escreve o ki aqui. Só que a gente acaba escrevendo com hiragana na frente. Oki. Certo? Então ficou assim, a leitura chinesa é dai, a leitura japonesa é o. Então se eu quiser falar simplesmente grande, eu vou deixar aqui com hiragana e ficou oki. Se eu quiser escrever a palavra faculdade, que vimos em outra aula, que é daigaku, a gente escreve da seguinte maneira. Aqui temos o kanji de estudo. A leitura chinesa dele é gaku. Mas a leitura japonesa é mana, de manabu, que é estudar. Então aqui nós acabamos usando para a palavra faculdade a leitura chinesa de ambos.
Então ficou aqui, faculdade em japonês, daigaku. Só que também tem algumas vezes em que a leitura não vai ser nem pela leitura japonesa, nem pela leitura chinesa. Como o seguinte kanji. Esse é o kanji de pessoa. A leitura chinesa é jin. Pessoa em japonês é hito. Então a leitura japonesa é hito. Quando a gente junta o kanji de grande e o kanji de pessoa, a gente não lê nem em chinês, que seria daijin, e nem em japonês, que seria o hito. A gente lê com otona, que é adulto. Mas isso é apenas uma exceção. São raros os casos em que a gente vai ler os dois kanjis ou mais de uma forma totalmente diferente de sua leitura. Os kanjis podem ser divididos em basicamente 3 grupos diferentes. Os pictográficos, que são basicamente abstrações de ilustrações de objetos ou fenômenos do nosso cotidiano, como por exemplo, montanha, que nós vimos, rio, que é kawa, e árvore, que é ki. Também tem os ideográficos, que são ideias abstratas, como shita, que é baixo, e ue, que é em cima. E também tem os complexos, que são feitos de outros kanjis, como por exemplo, aqui nós temos o kanji de árvore. Aqui nós temos o kanji formado por 2 kanjis de árvore. Aqui é hayashi, que é bosque. E ainda temos o seguinte. Esse aqui significa mori, que é floresta. E também os kanjis, alguns podem se transformar em radicais que nós utilizamos em outros kanjis. Como por exemplo, o kanji de árvore, quando a gente quer indicar árvores, esse aqui é o radical. Nós podemos aproveitá-lo e ainda pegar o kanji de fogo. Isso aqui tudo é apenas um kanji. Ele é formado por um radical que indica a árvore e o kanji de fogo. Se lê aqui, que é outono, porque é muito comum no hemisfério norte, no outono, as árvores ficarem vermelhas. Outro exemplo é o kanji de água. Quando ele é transformado em radical, ele fica desse formato. E nós utilizamos em vários outros kanjis que têm a relação com água, como por exemplo umi, que é mar, que a gente escreve da seguinte maneira. Esse aqui é o kanji de umi. Nós podemos ver então que ele tem um radical que indica água. No Japão a escrita então é feita com kanji, katakana e hiragana tudo misturado. O hiragana dá um grande auxílio ao kanji. Aqui nós temos a frase: Watashi wa restaurant de tabetaku nai. Eu não quero comer no restaurante. Aqui eu tenho o kanji seguido por um outro hiragana que está fazendo a função de partícula. Em lugares em que as pessoas podem não saber o significado do kanji, a gente pode colocar um hiragana em cima para dizer a leitura. Por exemplo, aqui é o watashi, eu posso escrever aqui em hiragana watashi. Esse kanji que está formando como se fosse uma legenda da leitura desse kanji, a gente dá o nome de furigana. Aqui eu tenho o kanji de comer, a leitura dele é ta. Taberu é comer. Então, o resto do kanji eu escrevi em hiragana, quer dizer, o resto do significado eu escrevi em hiragana. Esse hiragana, que forma o resto do significado do kanji, a gente dá o nome de okurigana. Isso daqui é utilizado quando o kanji é um verbo, um adjetivo, e a gente completa o significado dele. Ou então também quando a gente tem que utilizar esse kanji para outra leitura, quando o kanji tem várias leituras. Aqui nós temos então o kanji de comer. Então ele se lê tá. Eu posso escrever tá, beru, que é comer, que é o B, que é o U. Eu posso escrever comi no passado, então o que eu vou mudar
é o hiragana. Então, taberu. No passado é tabeta. Esse aqui é um tá. Tabeta. O que eu mudo então é o hiragana. O kanji continua o mesmo. Por isso que a gente diz que o kanji ele serve bastante para radicais de verbo e também para adjetivos, porque no japonês a gente conjuga os adjetivos. Ou então, como eu disse, o kanji pode ter várias leituras, e o hiragana vai ajudar a gente a ver qual a leitura que a gente vai utilizar. Por exemplo, o kanji que a gente viu agora há pouco, que significa baixo, shita. Se ele estiver sozinho, a leitura vai ser shita, a gente está falando de alguma coisa embaixo. Mas ele pode ter outras leituras para outros significados. Aqui nós temos então os hiragana escritos saru, ryu e garu. Cada um deles vai nos mostrar como que a gente vai ler esse kanji aqui, que é o kanji de shita, baixo. Aqui com saru na frente a gente vai ler ele como kuda, kudasaru. Com ryu na frente a gente vai ler com o som de o riru. Com garu na frente a gente vai ler como sa, então sagaru. Mas isso não é tão comum, porque a maioria dos kanjis normalmente tem apenas duas leituras, que é a leitura japonesa e a leitura chinesa. Mas como saber qual leitura que a gente vai utilizar, a japonesa ou a chinesa? Tem uma dica bem simples para os iniciantes, que é a seguinte. Aqui temos o kanji de grande, que a gente já viu. Grande em japonês é oki. Então se ele estiver assim, sozinho, sem nenhum outro kanji, a gente normalmente está vendo ele e vamos ver pelo significado. O significado é grande, grande em japonês é oki. Então a gente vai ler com a leitura japonesa, oki. Agora, a leitura dele é a leitura chinesa. Aqui ele está acompanhado de um outro kanji. Então a gente vai ler e não dizer o que ele significa. Então a gente vai pela leitura chinesa. Então a gente vai ler o kanji como dai. Então aqui, daigaku, que é faculdade. Lembrando, isso não é uma verdade absoluta, é só uma dica para quem está começando. Porque a gente também tem casos em que kanjis juntos se lê em japonês, como é o caso de hanabi, fogos de artifício. Os dois kanjis estão juntos, mas a gente lê com a leitura japonesa. E também tem a exceção de que às vezes os kanjis podem gerar uma leitura totalmente diferente das leituras japonesas e chinesas, como foi o caso de otona, que é adulto. Outro exemplo igual a esse, aqui nós temos o kanji que indica dia, que é hi, e aqui temos o kanji de agora, que é ima. Os dois juntos formam a palavra hoje, que a gente lê como kyo, e que não tem nada a ver com a leitura de ambos kanjis. Bom, gente, por hoje é só. Se você gostou da aula, clique aqui embaixo em gostei, favorite nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais aulas. Acesse também o nosso site, eu vou deixar o endereço dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E assista também as outras aulas. Bom, então é só isso. Tchau, tchau!